Olá a todos, hoje é dia 20 de outubro de 2018, estamos aí há praticamente uma semana das eleições. Meu nome é Gilmar e eu estou aqui para comentar as notícias da semana. Fundamentalmente eu quero fazer um comentário sobre a denúncia que saiu no jornal Folha de São Paulo, apresentando uma notícia dizendo que empresários estariam fazendo aí uma espécie de operação via WhatsApp, no sentido de publicar, divulgar notícias falsas contra o Haddad para a última semana aí das eleições. Então seria uma ação orquestrada por vários empresários. A matéria da Folha, inclusive, ela fala de empresários, no plural, onde esses empresários estariam planejando, contrataram empresas para replicar notícias para o WhatsApp, nos diversos números de telefone, grupos, etc. Bom, qual é a questão que se coloca nessa matéria? Primeira coisa, se fosse verdadeira essa notícia, nós teríamos aí basicamente, primeiro um crime de caixa 2, porque esses empresários não estariam usando dinheiro próprio, usando dinheiro de empresas, que já é proibido, porque caracterizaria de doação de empresa para a campanha, o que é proibido, além do que esse dinheiro não estaria sendo contabilizado, porque é uma despesa indireta, isso não pode acontecer. Mesmo você como indivíduo, se você usar o seu dinheiro para fazer campanha, isso pode se caracterizar como caixa 2, porque é uma despesa indireta, então isso é proibido. Todo o dinheiro deve ser doado para a campanha, e somente pessoas físicas podem doar, e não empresas, não pessoas jurídicas, e a partir daí sim a campanha pode fazer as despesas. Tá? Então isso há um certo, supostamente haveria um certo rigor, porque a gente sabe que o Tribunal Superior Eleitoral acaba não, dependendo de quem é o candidato, acaba não levando isso muito a ferro e fogo. Mas enfim, se caracterizaria um crime, pela doação de empresas e pelo caixa 2. O Partido dos Trabalhadores fez um escândalo, o Haddad imediatamente foi para as redes sociais, foi para a mídia, já colocou inserção com relação a este caso nas suas campanhas na TV e no rádio, e pedindo anulação, cassação da campanha do Bolsonaro, já dizendo que ele deveria disputar, na verdade, com o Ciro, que ficou em terceiro, fazendo um escândalo absoluto. Eu queria basear o meu comentário num vídeo que eu vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem, e num artigo. O vídeo é do Sandro Rocha, que é um ator, fez filme aí famoso, etc., que se declara eleitor do Bolsonaro, tá? E o artigo é do Josias de Souza, um articulista da Folha de São Paulo. Eu vou deixar aqui os links deles para vocês verem o vídeo e lerem o artigo. E o vídeo é interessante porque o Sandro Rocha, ele liga para a Folha de São Paulo. Ele liga lá para a redação, fala lá com a editoria, ele não consegue falar com a jornalista que fez a matéria, mas ele fala, olha, eu queria as provas, porque vocês fizeram uma notícia, vocês dizem que averiguaram, vocês dizem que têm acesso aos contratos firmados entre as empresas, e os terceiros queriam fazer a replicação dessas notícias falsas, mas de fato na matéria, se você ler a matéria da Folha, não existe prova nenhuma, não tem nenhuma reprodução dos contratos, nada disso. Além do que, como a Folha fala de empresas, ela só cita a empresa Avan, e o dono dessa empresa já soltou vídeo, já disse que vai processar a Folha, espero que ele processe realmente, Então, de verdade, a Folha não tem nenhuma prova, tá certo? E o Sandro Rocha, ele faz exatamente esse questionamento, mas olha, se for verdade isso, eu não posso ser eleitor do Bolsonaro, porque ele está cometendo um crime, eu não quero ser eleitor de um criminoso. Então eu queria as provas, E você vê lá na matéria, ele fala com alguém da redação, e essa pessoa diz, não, foi apurado, nós não temos mais nada a dizer, e é isso. Sim, mas cadê as provas? Não, as provas
é o sigilo da fonte. Tudo bem, a fonte é uma coisa, você não precisa dizer quem foi que deu os contratos, mas os contratos você pode mostrar. Porque mostrando o contrato, você não quebra o sigilo da fonte. Mas a Folha, quando você ouve a conversa do Sandro Rocha com o repórter da Folha, aparentemente a Folha não vai soltar nenhum complemento da matéria, que seria de se esperar, porque é comum, inclusive no meio jornalístico, que quando a imprensa tem uma matéria importante, ele solta uma parte, no dia seguinte solta outra, e vai soltando aos poucos. Mas a Folha aparentemente não vai fazer isso. O que nos leva a crer que muito provavelmente não tem contrato nenhum, é literalmente, aí claramente, o fake news da Folha de São Paulo. Né? E eu já venho dizendo isso há muito tempo. Os grandes promotores de fake news do Brasil é a grande mídia. Tá? Não é o blog não sei das quantas, não é o cidadão que replica a notícia, ele está replicando. Claro, você não pode ficar replicando notícia que você não tem confirmação, mas isso não é a fake news. A fake news de verdade, que foi inclusive a origem da palavra que o Donald Trump lançou nos Estados Unidos, é para a grande mídia. Ela é a grande promotora de fake news. Tá? Então, nós estamos diante de uma situação muito grave, de uma mentira que está sendo contada pela Folha de São Paulo e que está sendo aproveitada pela candidatura do Haddad. O artigo do Josias de Souza, ele vai exatamente numa linha interessante, porque ele vai dizer o seguinte, olha, essa notícia fez o PT mudar tudo o que pensava. E por que ele disse isso? É claro que ele está sendo irônico aqui. Porque se você analisar todas as declarações, notas oficiais do PT, declaração da Dilma Rousseff, quando ainda era presidente da República, né? Todos os grandes dirigentes do PT, o que eles faziam com relação à Lava Jato, quando a Lava Jato apontou o esquema de corrupção montado pelo PT? Não acredito, cadê as provas? Delação premiada não serve, isso não é prova, não aceito, nada disso. A Dilma chegou a dizer, não, eu não aceito delação porque eu fui presa política e queriam que eu delatasse, eu não delatei, então delação não vale. Sem dizer que ela foi a que assinou a lei que instituiu a delação premiada, né, para a investigação. O Haddad chegou a dizer, olha só o nível, ele disse o seguinte, tem que prender os empresários, pressionar para eles fazerem delação. Quando a delação é contra o PT, eles não aceitam. Recentemente, o Palocci abriu o jogo, fez a delação, inclusive de dinheiro de fora, dinheiro da ditadura do Muammar Gaddafi, vindo para o PT, mas o PT não reconhece. Quer dizer, o PT tem 2 pesos e 2 medidas. Quando é contra ele, delação não serve, não funciona, cadê as provas? Quando é a favor, basta uma notícia que não tem sustentação nenhuma, não tem prova, não tem materialidade, e eles tomam como verdade. Então é essa dupla moralidade do PT. Tá? Aliás, na verdade, é a dupla moralidade de toda a esquerda. Né? Isso é uma prática comum da esquerda. Né? Existe uma moral para mim e existe uma moral para o meu inimigo. Não é a mesma coisa. A verdade é relativa. A verdade para mim é uma coisa, a verdade dos meus inimigos é outra coisa. E isso é o que mais me irrita, né, no debate com a esquerda. Tá? Mas por que é isso? É claro que, vejam, do ponto de vista jurídico, é claro que a campanha do Haddad sabe que isso não vai levar a lugar nenhum. Por mais absurda que tenham sido as decisões do STF, do mesmo do TSE, ele sabe que não tem base material para anular a candidatura do Jair Bolsonaro. Tá certo? Mas eles sabem que vão perder a eleição, inclusive. Mas eles querem construir uma narrativa. Qual é a narrativa? Não é que eles perderam a eleição porque a população está cansada do PT no poder, porque eles cometeram crimes de corrupção e que isso veio à tona, que a Lava Jato colocou a nu todo o esquema de corrupção montado pelo PT. Não, para o PT eles não perderam a eleição por isso. Eles perderam a eleição porque existe um suposto esquema que mudou os rumos da eleição, que foi esse esquema fraudulento do WhatsApp, que não existe, que efetivamente não existe. Até porque a candidatura do Jair Bolsonaro não precisa
Vamos pensar um pouco. Ele está na frente, ele terminou o primeiro turno, quase. Por muito pouco ele já não leva no primeiro turno. Ele está na frente, todo mundo sabe disso. Faz sentido ele montar um esquema com o empresário para na última semana cometer um crime? Não faz nenhum sentido, né? E nem para ele e nem para os empresários. Tá certo? Ele não precisa disso. A campanha dele é divulgada a partir de voluntários. Eu mesmo, no Twitter, tudo que sai do Bolsonaro, eu replico para as pessoas que me seguem. A mesma coisa eu faço no Facebook. Né? No Twitter eu tenho poucos grupos que eu acompanho, mas eu faço essa replicação de maneira voluntária. Tá certo? Mas o PT, na verdade, ele quer uma narrativa da derrota. Ele quer uma justificativa, porque ele não consegue, aliás, não é só o PT, toda a esquerda, eles são absolutamente incapazes de fazer um meia-culpa, de dizer, olha, erramos, cometemos crime, né? Fizemos um esquema que não deveríamos ter feito, cometemos crimes ali de corrupção. No máximo, são erros, são equívocos, são problemas, tá certo? Então, o que o PT está querendo agora é construir uma narrativa de que eles não foram derrotados nas urnas, e sim derrotados por fraude. É isso que eles estão tentando fazer, tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, que eu vou tentar aí toda semana estar trazendo novos vídeos aí para vocês, tá? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.